Deus, nos colocamos em Tua presença para Te agradecer por esse dia, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu peço agora por esse momento que irá acontecer, Senhor Jesus, que o Senhor me use como o instrumento da Tua palavra, que não sejam palavras minhas que saiam, Senhor Jesus, mas as palavras do Teu Espírito Santo, e que o Senhor possa abrir o coração dessas pessoas que irão ouvir, Pai, que seja sempre sobre o Senhor, sobre a Tua palavra, sobre a Tua cruz, Senhor Jesus. Obrigada pelo Teu favor imerecido. Cuida de cada um de nós, Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Oi, pra quem não me conhece, eu sou a Ivna e eu tô aqui pra compartilhar uma palavra com vocês hoje. Espero que estejam todos bem, guardados, com saúde e que esse momento seja realmente muito proveitoso para nós, tá bom? Eu vou começar com uma frase. Deus está te preparando para o que Ele preparou para você. Vou repetir. Deus está te preparando para o que Ele preparou para você. Bom, nós cremos que Deus é o Criador de todas as coisas, inclusive o nosso Criador. Tem o Salmo 139, que é um salmo belíssimo, que diz que Deus nos teceu no ventre das nossas mães. Então, quem melhor para nos conhecer, né? Senão o nosso próprio Criador. Mas às vezes a gente cai na besteira de achar que a gente tem o controle de todas as coisas, que tá tudo sob controle, que tudo que a gente quiser vai acontecer do jeito que a gente quiser e nananana. E aí, de repente, acontece uma coisa tipo o ano de 2020, que era uma coisa que nós jamais imaginaríamos passar e viver, né? Tipo assim, o mundo parado, numa situação assim realmente muito grave e muito triste. E aí, os planos que a gente tinha pra esse ano e as ideias e as coisas, tudo parou. E aí a gente se frustra, né? Porque a gente já tinha todo o calendário na nossa cabeça e de repente não vai ser nada daquilo. Só que o quê? Eu posso apostar com vocês que Deus não só tinha, como tem o controle e o conhecimento de todas as coisas que estão acontecendo. Igual aquela história de quando Jesus e os discípulos estão no barco e a tempestade começa e aquele desespero, e os discípulos vão e chamam Jesus e falam assim: a gente vai morrer, ferrou, não tem mais o que fazer, a gente vai morrer. E aí Jesus levanta e fala assim: não entendi esse desespero todo, por que vocês estão assim? E aí ele fala com o vento e com o mar e tudo cessa, né? E aí a história termina com o questionamento dos discípulos, tipo, uou, quem é esse homem que até o vento e o mar obedecem? E é esse o nosso Deus. Essa é a grandiosidade do nosso Deus, que sabe, não só fez, como sabe todas as coisas. E é para esse Deus que nós precisamos depositar a nossa confiança, os nossos planos, as nossas ideias. Nada que vem dele é frustrado, é furada, vai dar errado. Nenhum plano dele é cessado por uma quarentena, por um ano que não saiu como esperado. Tem uma frase que eu gosto demais que diz o seguinte: o curso e a qualidade da minha vida serão determinados pela minha habilidade de lidar com o que eu não esperava, porque Deus e a vida são cheios de surpresas. É isso, né? Que é uma verdade maior que essa? Nós não fomos criados para saber nem para fazer o amanhã. É realmente uma incógnita. Nós muitas vezes vamos vivendo e não entendemos o que está acontecendo porque está acontecendo, mas nós precisamos crer que Deus está no controle de todas as coisas. E nós precisamos nos permitir sermos vulneráveis na presença de Deus, sabe? Nos derramarmos diante dele, tipo assim: Deus, não era isso que eu esperava, não era isso que eu queria, eu não tô entendendo, me ajuda, me dá força, me dá fé. É uma luta realmente, porque às vezes a gente espera o sim de Deus, a gente quer o sim de Deus e Deus nos dá um não, ou nos dá um silêncio por anos e anos e a gente não entende. Então, tá tudo bem ser vulnerável, sabe? Tá tudo bem se ajoelhar, se prostrar diante de Deus e chorar e espernear. Mas a gente não pode desistir dessa caminhada de fé, sabe? Dessa loucura que é a vida e de realmente a vida cheia de surpresas.
não tem muito o que a gente fazer, sabe? A gente nunca vai saber, nunca vai ter certeza do amanhã. E aí entra naquela linha tênue, né? Aquela máxima da vida cristã do eu peço por mais fé, eu quero viver o querer de Deus para minha vida, mas na primeira oportunidade que eu tenho eu saio correndo, porque muitas vezes o que nós não sabemos, o que nós não temos certeza, o que nós não escolhemos é petrificador, é inimaginável, né? Sair da nossa zona de conforto é uma coisa que pode ser muito difícil, muito custosa. Isso é totalmente válido, né? Nós somos frágeis, nós somos fracos, nós dependemos de Deus. Mas existe uma consciência que precisa existir de que algumas coisas a gente precisa viver, a gente precisa passar, sabe? Eu enxergo, principalmente a nossa geração, né, super imediatista. Muitas vezes a gente quer triunfar sem passar pela batalha. A gente quer ver a vista do topo da montanha sem ter que escalar a montanha. A gente quer chegar lá sem passar pelos processos. E aí eu paro para contar uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que o vinho, o melhor tipo de vinho que tem é aquele em qual a uva foi estressada? Ou seja, quanto mais estressada, quanto mais a uva precisa trabalhar, melhor é a qualidade do vinho. Só aplicar diretamente na nossa vida. Existem coisas que a gente precisa passar. Não é uma escolha. São coisas que vão nos levar além, pro próximo degrau, pro próximo passo. E por mais que no momento ali possa ser muito dolorido, possa ser muito sofrido, se eu falar assim, eu não vejo um ponto disso, tenha certeza que Deus tem um ponto disso. Lembra da frase que eu li pra vocês no começo? Quando eu comecei a falar, vou repetir. Deus está te preparando para o que Ele preparou para você. Ele não vai te dar nada antes ou depois da hora. Ele tem o plano completo para sua vida. Ele sabe o que você precisa, quando você precisa. Por mais que às vezes a gente ache que não, a gente queira aquilo, a gente queira pular fases ou queira simplesmente ignorar. Não existe essa opção. Então que no final das contas o nosso querer possa ser o querer de Deus. Porque, igual eu já falei 500 vezes, porque mesmo que doa, mesmo que não era o que a gente estivesse esperando, mesmo que a gente quisesse outra coisa, nada jamais será melhor do que a vontade de Deus para a nossa vida. Nada. E é uma consciência às vezes muito difícil e doída da gente realmente construir. Mas que essa possa ser sempre a nossa oração. Quando a gente tá lutando, né? Principalmente em um ano como esse, eu acredito que cada um tem 1 milhão de razões. Que nós possamos nos render a Cristo e falar assim, Deus, o Senhor tem um plano para todas essas coisas. O Senhor sabe todas essas coisas. O Senhor sabe porque eu tô aqui, porque eu preciso disso. Então me enche o meu coração, enche a minha fé, enche o meu amor por Ti, porque é uma batalha, realmente. Não é fácil, tem dias que desanima muito, mas que no final de tudo, que o querer dele se prevaleça na nossa vida, mais do que o que a gente acha que é o melhor. Tá bom? Eu espero que isso tenha sido um renovo pra você, como foi pra mim, e que seja um constante lembrete na nossa mente, porque realmente não é fácil. Tá bom? Tamo junto nessa, Deus abençoe vocês. Beijo.